Ora, muito bem, Moçambique, e é com imenso prazer que entramos na sua casa para levar mais uma edição deste que é o nosso programa Moçambique no Coração, neste dia que se pretenda que seja de muita alegria, porque não também de muita vivacidade. Temos que trabalhar para ajudar ao desenvolvimento do nosso belo país, porque em termos de recursos, em termos de espaços, de terras arráveis, temos quase que, isto é inesgotável. Então, há trabalho, há produtividade, o que se quer é que a gente tenha uma boa vontade. Deixe cumprimentar aqui aos nossos queridos convidados para esta edição. Do meu lado esquerdo estou com Joca Mário, é um prazer recebê-lo no nosso Moçambique no Coração, para falarmos um pouco do Senam e daquilo que são as vossas atividades. E hoje trazemos mais um tema. Sim, muito obrigado. Primeiro agradecer pelo convite. Dizer que hoje vamos falar da produção de passaporte. Exato. Dentro, assim como fora do país. É importante que a gente fale sobre este tema aqui no programa Moçambique no Coração, porque tanto para os que estão na diáspora, a diáspora moçambicana neste caso, precisam deste documento e é preciso também explicarmos como é que podem assim o proceder, de modo a que tenham e quais são os requisitos necessários. Exato. Então há muita procura deste documento e alguns nossos concidadãos não sabem quais são os requisitos. Então estamos aqui hoje para podermos explicar, para evitar os vulgos nhonguistas que andam por aí todos os dias à procura. E parece que agora há muitos destes, não é? Exatamente. E é importante que a gente evite, é importante. Acho que virou profissão ser nhonguista, então queremos ver se evitamos no Senam, evitamos Exato. isso. Ainda voltamos a esta história dos nhongas, porque geralmente nem todo nhonguista traz um documento verdadeiro. Exato, não é? exato. Por conta disto, não é? Quer dizer, aquilo é dinheiro a circular de um lado para o outro. Exatamente, então, e nem sempre os nhonguistas trazem um documento verdadeiro e isto pode acarretar alguns problemas no futuro. Exato. Muito bem, nós já voltamos, Joca. Vamos também cumprimentar deste lado o Adelino Fernando, nosso crítico literário, que terça sim, terça não. Aliás, já anotamos aqui algumas gazetas, mestre Adelino. Sim, algumas gazetas. Mas por um bom motivo. Por um bom motivo. Por um bom motivo, exatamente. Exato. Vai incitando alguns esforços para que tenhamos algumas editoras aqui no nosso programa, tenhamos também escritores de algumas editoras a virem cá para falar daquilo que são as suas obras. Estamos a preparar este 2026 de modo a que a gente possa trazer mais qualidade telespectador aqui no nosso Moçambique no Coração, no que concerne às artes e letras. E melhor do que ninguém, está aqui o Adelino. Hoje vai declamar? Não, apenas um trecho, uma pequena brincadeira. Já agora, vamos lá. Vou fazer-te um poema antes que o peças. Exato. Quando haja um silêncio virgem e possa escutar o teu sentir. Vou fazer-te um poema de versos pequenos e tão poucos, que não caberão numa estrofe e nem sequer formarão um verso. E se calhar não farei tudo isso. Dar-te-ei-te um beijo, então pensarás que tudo no mundo é um poema. Muito bem, mestre Adelino, quem sabe, telespectador. Ainda nesta edição vamos ficar mais uma vez com este poema, porque eu gostei. De quem é o autor deste poema? O autor desse poema sou eu. Certo. Muito. Então fez novamente aquela viagem nostálgica até aos saraus que aconteciam no Jardim Tunduro, por aí afora, não é? Exatamente, Jardim Tunduro, mesmo no Correto Jardim Tunduro, na Associação de Escritores, e entre outros lugares. Muito bem. Já deu para ver, telespectador, que hoje a conversa vai ser super interessante. Começamos aqui com este belíssimo poema no mês da mulher. Então, está de parabéns, Adelino, pela escolha. Nada programado, mas foi um espetáculo. As mulheres são flores. Exato. Bom, estas que murcham ou que não murcham? Que não murcham. Muito bem. Adelino Fernandes no programa Moçambique no Coração. Muito bem. Falemos então deste tema super interessante que tem a ver com a emissão de passaportes. Joca, muito se diga em relação a este documento que é extremamente importante. Temos visto no nosso dia a dia vários jovens, não só jovens, para quem vai passar ali pela fronteira, a Rossano Garcia tem acompanhado isto, os famosos folhas, não é? É assim como se diz. Porquê? Porque não conseguem tratar um passaporte destes. E feito as contas no final do dia, vamos reparar que o folhear sai mais caro que
tratar o passaporte e passar de uma forma legal. Exato. É uma prática que tem acontecido, que por acaso nós também ficamos indignados porque que isto acontece. Porque a migração está distribuída em 11 províncias. Exato, exato. Então, quero dizer que não há razão de queixa que isto continue. Para caso em concreto, na Zona Sul, províncias de Inhambane, Gaza e Maputo cidade neste caso, tem feito grandes esforços na emissão destes documentos. E, para dizer que o primeiro requisito é que tem que ser um cidadão nacional, ter a nacionalidade moçambicana. Este é o primeiro requisito. E depois portar consigo o BI válido. Exato. Sim, portar consigo o BI válido e depois entra no sistema de agendamento. Então, nós temos o sistema de agendamento pelo site sigave.sename.gov.mz. É só entrar no site. Mais uma vez, podemos repetir qual é o vosso site? sigave.sename.gov.mz. Muito bem. Então, muito bem. acede ao site e depois tem o site que mostra ali uns campos para preencher. Faz o preenchimento dos campos e depois ele gera uma informação. Ele dá a data, a hora e o local onde pretende. E o código também, não é? Sim, tem um código, onde pretende ir tratar o passaporte. E chegado já à migração, é só exibir no seu telemóvel ou também pode imprimir. E esta confirmação do agendamento e que depois ele é atendido. Muito bem. Na hora. Depois disto é só trazer estes requisitos, é atendido, faz a captação de dados e depois tem que ir ao caixa para poder pagar. Exato. Nós temos preços já estipulados para o passaporte normal, são 2.400 meticais, 15 dias. O passaporte urgente são 2.775, são 7 dias e temos os preços. Os preços são 7.200, que são 24 horas. Há 24 horas. 24 horas, sensação. Vai. Depois temos o impresso que é vendido a 50 meticais, que deve ser preenchido. E para os casos da cidade de Maputo, nós temos pagamentos via banco, tem que ir ao banco depositar o dinheiro, mas também dentro da própria instituição nós temos lá alguns guichês, chamamos de quiosques, onde pode depositar lá o valor, gerar o recibo e entregar no caixa para poder ter o passaporte. Verificando nós que há situações de burlas, alguém sempre vem acompanhado e a pessoa diz, entra lá com o agendamento, depois de fazer a captação, volta a me entregar o processo que eu depois é de pagar. Então nós quando verificamos isto acontece muito, não é? Nós verificávamos isso, mas o que nós adotamos agora... Acontecia. Sim. Mas adotamos a situação de a pessoa deixa o BI no guichê onde fez a captação de dados, vai ao caixa, vai fazer o pagamento, traz o recibo, nós devolvemos o BI, para evitar que haja intermediários dentro deste processo. Se formos a verificar numa direção provincial, normalmente 70% das pessoas que estão ali são as que vão tratar e 30% são acompanhantes. Daí que nós evitamos que haja um acompanhante neste processo. E somente quando forem menores. Então são esses que são permitidos que venham com os seus acompanhantes. E para o caso de menores, dizíamos nós que como um requisito, o menor tem que apresentar uma declaração. Exato. Esta declaração deve ser autenticada pelo notário e depois tem que trazer para quem exerce o poder parental. Então também tem que juntar a sua cópia do BI. Se for menor, não basta só levar a declaração, não é? Não basta levar o BI, levar o valor, levar a declaração. Não. A declaração deve ser autenticada pelo notário. Então daí que pode-se fazer esta captação de dados e dentro deste período o sistema gera uma SMS que envia aos utentes para poderem fazer o levantamento deste documento. Então é um processo tão simples. E veja só que nós conseguimos emitir esses documentos dentro do período estabelecido. Muito bem. Mas normalmente, em 2, 3 dias, o documento já está disponível. Uau! Você espera 7 dias, mas o documento... Os 7 dias, por vezes, tem sido, como quem diz, o seu prazo de espera são 7 dias. São 7 dias. Mas isto não quer dizer que em 2 dias, se não é 1 dia e meio, possa ter o documento. Exato, exatamente. E estes recebem um alerta de SMS para poder levantar antes até dos 7 dias.
Exato, antes exato. dos 7 dias. Então, temos uma capacidade enorme de fazer a emissão de documentos, temos máquinas suficientes para este trabalho. E, infelizmente, temos muitos documentos que não são reclamados, não sei porquê. E acho que é por isto que há situações desta situação de terem usar vias não apropriadas para poder ir à exato. pessoa. Não que não tenham os documentos, Sim, já sim, trataram, os documentos estão ali, mas pela ausência do mesmo preferem fazer aquele corta-mato. Isto porque eu acredito que nós moçambicanos não gostamos de ter o passaporte como um documento. Nós lembramos do passaporte quando queremos viajar. Tenho que viajar amanhã, preciso do passaporte. Então o que é que faz? Vem a migração, trata o passaporte, mas como tem já a data cronometrada, então prefere seguir viagem. Exato. É aí onde encontra os intermediários, não é? E depois que o levam de vias não habilitadas para poder transpor a fronteira. E que isto depois gera situações de muita bandidagem. Normalmente eles são assaltados e alguns acabam sendo mortos. Então, é uma situação que nós desencorajamos muito. Exato, exato. Porque o custo do passaporte não digo que é barato, mas é sustentável. O Estado até está a subsidiar. Digamos que está acessível, Está não é? acessível Exato. para todos. Está acessível. Olhando, na verdade, para aquilo que eles pagam para poder transpor a fronteira de forma irregular, está muito acima daquilo que Exato. podiam ter o Exato. passaporte. Chegam a pagar 1.000, 1.500, 2.000 randes. E quanto é que está um passaporte? Só 2.400 apenas. Exato. E em 2, 3 dias este Já documento tem. está disponível. Daí que pedimos a todos, temos que pedir mesmo, pedimos a todos e apelamos que aproximem as nossas instalações para poder aceder a este documento, que está ao preço normal de 2.400 ou 2.775 urgente, e que nós entregamos 2, 3 dias ou mesmo nos preços estabelecidos. Então, há situações de documentos que estão pendentes. Apresenta documentos e conseguimos verificar no sistema. Alguns perdem os passaportes. Uma das condições para poder fazer outro passaporte em caso de perda tem que se dirigir a uma esquadra, que é para notificar o caso. Vão dar-lhe um documento, e este documento depois tem que apresentar à migração. Então, depois disto, é ouvido em auto de notícias, auto de perguntas, para apurar as reais causas. Se realmente Sim. perdeu ou não, mas existem vezes em que os utentes, neste caso, dizem que foram extraviados ou então perderam o seu documento e na verdade não. Sim. Existem casos que dizem que perdeu. Alguns até nem dizem. Chegam, fazem agendamento, apresentam-se à migração. Então, no ato da captação do dado, o sistema automaticamente nos diz que este tem outro documento. E dentro válido, sim, exato. válido. Dá o código, o número e tudo, e nós dialogamos com o nosso utente, o outro passaporte. Não tenho passaporte, nós já mostramos com provas. Exato. Ele tem outro passaporte, daí que alguns acabam confessando, perdeu o passaporte, então é daí que nós tem que ser ouvido em auto de notícias para sabermos quais são as reais causas, em que circunstâncias. Porque se formos a entender nós que de acordo com aquilo que é o depoimento de cada cidadão, percebemos que este passaporte perdeu-se por negligência. Ele é aplicado uma multa consoante o custo. Também se for por 2.400. negligência, então é aplicado uma multa. Sim. Não é há normal que um dizer que indivíduo perdi e sair assim impune, não é? Não é normal o indivíduo perder o passaporte na discoteca. Isto é negligência. Exato. É negligência. Então, é um documento que deve ser preservado, deve ser conservado. Não é? Então, e veja só que o passaporte é titular da República de Moçambique. Não é? Então, Exato. este documento deve ser preservado. Exato. Eu já volto, porque ainda temos muito que falar em relação à emissão do passaporte, tanto dentro como na diáspora moçambicana, porque existem irmãos nossos que estão do outro lado
e perdem, ou então os seus passaportes acabam caducando e não têm como vir a Moçambique para tratar um passaporte. Nestes casos, o que é necessário fazer estando nas suas zonas de residência, não é? Então, mas daqui a pouco voltamos, que é para dar continuidade a esta conversa. Agora mesmo, deixe-me lá chamar um momento musical telespectador, antes de conversar também com o nosso crítico literário Adelino Fernandes, que está aqui no programa Moçambique no Coração. Aquele seu poema é um espetáculo. Este poema faz parte de qual obra sua? Bom, faz parte de um livro... Não é? Um baril de pólvora? Não, um baril de pólvora e um rastilho. Um baril de pólvora e um rastilho, não faz parte Não, o baril de pólvora, rastilho 1 e 2 foram os primeiros livros que eu publiquei. Não foi o primeiro livro que eu publiquei, porque antes saí numa antologia de poesia e já vinha esse poema para ti e para ti um poema. Exato, muito bem, muito bem. E falemos desta antologia. Quando é que foi publicada esta antologia? Eu não soube que já havia feito parte de algumas antologias, se foi apenas uma ou mais. Não, eu só fiz parte de uma antologia que isto era dos países lusófonos e, portanto, eu nessa antologia de poesia participei com 3 poemas. Muito bem, muito bem. E geralmente os poetas, quando participam de antologias, têm sido com máximo 2 poemas, mas geralmente um poema, exato. E como é que conseguiu furar e aparece com 3? Bom... Pela qualidade da sua escrita? É de crer que sim, porque também havia a mão do Cinzas Pamanini, e havia um grupo de poetas jovens da lusofonia que primeiro tinham que apresentar poemas não publicados. Muito bem. Foi com base nisso, depois houve uma seleção e a apresentação dessa antologia foi no Cinza. Exato, exato. Isto em que anos já agora? Estamos a falar de 1915. Estamos a falar antes do barril do povo em rastilho, portanto estamos a falar de... 2000... Estamos a falar das eleições que antecederam estas. Exato, porque o baril de pólvora, eu recordo que vem aqui para os anos 2000 e picos, não é? Sim, 2000 e picos, sim. 2000 e picos. 2004. 2004, o baril de pólvora. Sim, sim. Pô, passa muito tempo. Passa muito tempo. Passa mesmo muito tempo. 2004, não 14. 2004. Não acabou suprimindo pôs lá 0, não foi 2014? Não. 2004. E a segunda edição, quando é que foi feita? Não, a segunda edição está para ser feita. Obviamente, estava à espera de patrocinadores. O livro é caríssimo. E até agora já mandei o livro para a editora e Deus queira ou Deus não queira, este ano vai sair. Muito bem, com certeza Deus quer, não é? Então, ele não pode não querer que esta obra esteja no mercado, porque o seu escrito é extremamente forte e para quem presta atenção um pouco na sua maneira de escrever, no pensamento que traz, vai chegar à conclusão que até parece que antevê, não é, o que está para acontecer. Sim, no caso aparece o barril de pólvora e o rastilho. Eu teria dito nessa altura que Moçambique tinha todas as condições de explodir. E obviamente isso aconteceu. Quer dizer, mas também nós analisamos os eventos que ocorrem, por vezes há situações caricatas, quer de nível social, político e até econômico, sobretudo as situações econômicas é que ditam os holocaustos, entre aspas, nos países. E então o que se pode vislumbrar são situações também catastróficas. Exato. E já agora, estamos aqui a falar do seu trabalho, este que já foi lançado, a primeira edição em 2004 e a segunda sai por aí, por volta de 2014 ou então um pouco depois disso. Aliás, desculpa, a segunda não, porque este ainda está para ser lançado, mas já há muito
tenta lançar esta obra e não chega por conta mesmo dos custos de produção. Custo de produção. A primeira ideia que me deram é que o barril de pólvora, havia barril de pólvora 1, barril de pólvora 2. Agora já vai ser uma edição única. O barril de pólvora, vou condensar o livro, obviamente. 2 em 1. 2 em 1. E então isso terá outra postura e provavelmente vou dar maior atenção aos assuntos candentes na altura que eu escrevi o livro, porque nem todos os assuntos de facto observam-se no dia 2. Então é necessário atualizar o livro, sobretudo, porque as condições com que fizeram para eu escrever esse livro ainda existem até hoje. Não quero dizer que as condições para que o barril de pólvora explodisse deixaram de existir, mas hoje são outras, obviamente. Há um desanuviamento daquilo que são as relações sociais, políticas e económicas em Moçambique, e há eventos que, sobretudo, estão a ocorrer para que situações dessas não voltem a acontecer. Exato. E estamos aqui a falar da edição de livros, de obras literárias, num contexto em que eu diria, esta é a minha percepção, não é? Provavelmente eu esteja errado, em que existe pouca gente, ou cada vez menos gente a ler, não é? Como é que nós podemos, ainda bem que é académico, como é que pode-se introduzir este lado nas escolas, em particular as universidades, porque mesmo os alunos universitários, nem todos têm esta paixão pela leitura. Eu creio, e tenho quase a certeza, que se deve estimular, quer através de políticas governamentais, quer através das editoras, sobretudo a edição de livros infantis. Exato. É óbvio que a criança tem que ter um hábito de leitura. E hoje as editoras parecem estarem um pouco distantes das academias, não é? O problema é que o livro infantil acarreta muitos custos. Primeiro, é necessário que seja acompanhado de uma outra parte que são as figuras, os desenhos, as gravuras e por outro lado, aquilo que seria propriamente dito a parte gráfica. E obviamente fazer um desenho, enquadrar um desenho, uma figura em relação à letra, quer dizer, não é assunto muito fácil. Quer dizer, exige técnicas por um lado e por outro lado é necessário que esse livro infantil acompanhe aquilo que é o desenvolvimento da criança, porque há livros que podem ser para as crianças dos 0 aos 2, aos 3 anos, ou dos 6 aos 7 anos, quer dizer, o livro tem que acompanhar aquilo que é o processo de educação e desenvolvimento da criança, então são grandes desafios. Quando nós falamos livros e falamos literatura no sentido genérico, obviamente o grande desafio é que jovens de seus 16, 17 anos tenham sobretudo o conhecimento da língua. E o conhecimento da língua vai possibilitar, obviamente, ler qualquer um ou outro livro, dependendo da língua em que esse livro está expresso, né? Uhum. Então são muitos desafios, mas o livro infantil acarreta custos e acarreta muitas responsabilidades por parte das editoras, porque tem que ser um livro educativo, tem que ser um livro que acompanhe aquilo que é o desenvolvimento da criança, que é o desenvolvimento das fases, as fases de desenvolvimento de uma criança ou de um jovem, por exemplo. Muito bem, Adelino. Estamos aqui a falar um pouco da literatura no nosso belo Moçambique, também
dos seus trabalhos literários. Vamos, telespectador, ficar com mais um momento musical. Hoje estamos a fazer, estamos aqui a trazer a música misturada com a conversa, porque eu acredito que a música é uma terapia, não é? E eu digo mais, que a música aos males espanta, não é? Eu creio que a música é um antídoto para a solidão. Exato, muito bem. E quando é que o Adelino canta? Bom, Vamos à música, telespectador, e nós já voltamos. Até já. O programa continua, estamos a falar das obras e também da literatura moçambicana com Adelino Fernandes, mas a nossa conversa não para por aqui. Vamos continuar porque ainda temos muito que ventilar no nosso Moçambique no coração. Tenho dito sempre que o Moçambique está no nosso coração. E é por este motivo que irei conversar aqui com a Miriam, moçambicana, alemã, não é? E agora encontra-se a residir na Alemanha. Miriam, é um prazer recebê-la aqui no nosso programa, bióloga marítima, não é? Mas este sonho de ser uma bióloga marítima, de onde é que vem? Vem dos pais? Onde é que foi buscar? Bem, para já muito obrigada pelo convite, por estar aqui na plateia. Exato. Eu acho que a minha paixão pelo mar cresceu mesmo vivendo aqui na cidade de Maputo. Muito bem. E eu, muito jovem, levavam-me lá para a praia, ao lado do marítimo. Começava com os pezinhos na água, ensinaram-me a nadar. Exato. E deixe-me, por falar aqui a nadar, deixe-me lá confessar uma coisa. Eu nado que nem uma âncora ou que nem uma pedra. Não me convida ao mar porque vai ser assim. Mal mergulhei, já fui. Está bem? Eu acho que Moçambique é interessante porque temos um lado que é completamente marítimo. Exato, não é? exato. Pescadores, Exato. os E filhos que temos nascem. praias lindas, um pouco pelo país, não é? É isso. Senão o país todo. E então foi aqui onde nasce este gosto por este lado, não é? E escolho logo seguir aqui ser uma bióloga marítima. E na Alemanha, como é que tem sido isto? Na Alemanha é um desafio. É um não desafio, não é? Quando eu nasci e cresci cá, muita gente não acredita. Exato, até aos 15 anos por aí, Exatamente. Não é? Então eu fui aprender o alemão lá. Eu cheguei sem falar. Uau. É verdade. Conte lá esta experiência, como é que foi isto? Primeiro, este impacto. Sabemos que Moçambique é uma terra quente, o nosso clima é tropical e vamos para uma região fria, não é? Primeiro este impacto, este choque, chega no verão ou no inverno? Eu cheguei, era o final do verão. Então a temperatura baixou rapidamente e eu notei pequenos detalhes que os alemães nascem a saber e nós que chegamos lá de repente temos que ir aprendendo. Exato, e foi complicado para si aprender. Foi assim, eu tinha que me ensinar sozinha, porque eu estava lá sozinha. Por exemplo, na Alemanha, as pessoas, quando vão em casa de outra pessoa, elas despem-se dos sapatos. É um sinal de respeito. Muito bem, e aqui já não, a gente entra e quer lá saber se vou descalçar Isso. ou se os sapatos estão sujos ou não, não é? Isso. Ou Lá então é diferente. dar os 2 beijinhos, não é? Isso de cumprimentar as pessoas assim, lá é mais só um aperto Muito bem, de um mão. aperto de mão. É. Exato, interessante. E a primeira dificuldade que teve, então, qual foi? Foi a língua? Como é que foi isto? Porque depois eu sei que na Alemanha, primeiro fez o francês em Moçambique, vai à Alemanha, faz o bilingue francês-alemão. Fala um pouco disto. Sim, eu acho que a grande dificuldade que eu tive, eu era relativamente boa aluna cá e começar a aprender matemática em alemão de repente Foi complicado, não é? foi terrível. Então eu estive à beira de, como é que se diz em português? Não passar de classe. Exato, quase que a chumbar, não é? Eu ia chumbar, mas alguma coisa eu consegui me segurar e consegui passar à escola. Exato. E a seguir eu sabia que eu não posso fazer um trabalho muito sentado no escritório. Tenho muita energia, tenho uma grande paixão pelas áreas de conservação aqui do país. Exato. Então eu fui logo aos estudos de biologia. Hoje está lá e está aqui. Onde é que o seu coração bate mais?
Estamos a falar da Alemanha, estamos a falar de Moçambique. Já agora vamos lá segredar isto. Não se preocupe, nem o pai, nem a mãe, nem lá para casa estão a ouvir. Este é um segredo nosso, apenas nosso. Onde é que o coração bate mais? Eu acho que os meus primeiros 15 anos de vida marcaram-me de tal forma que a minha família inteira vive cá. Exato. Quando a parte algumas pessoas da Alemanha, mas eu nasci na minha família moçambicana, comia chiguinha em casa. E quando está do outro lado, não sente assim uma saudade desta chiguinha, deste tseque, como é que consegue, não é, safar-se? Bom, a sorte é que a Alemanha tem uma diáspora moçambicana muito grande. Muito bem. Temos alguns magermanas, como nós chamamos, estão lá da terceira geração agora. Exato. E eu convivo muito com a minha geração de moçambicanos de lá. Formamos um grupo de pessoas muito unidas e amigas. Fazemos noites culturais, tocamos música, fizemos um concerto só de canções da Mingas, por exemplo. Uau! É isso, angariamos dinheiro para ajudar uma família em Nampula a reconstruir uma casa depois do ciclone. Nós somos muito juntos e gostamos muito da nossa cultura. Exato, e falo um pouco deste lado que eu acho super interessante, este lado social que vocês têm, que este grupo tem, da qual a Miriam faz parte. Como é que foi então tocarem e chegarem-se a uma família em Nampula e dizer, olha, é para vocês reconstruírem a casa depois do ciclone? Não há coisa tão gira, tão bela quanto isso, não é? Sim, bem, não foi bem assim. A família que nós ajudamos, a mãe de família, faz parte de um projeto que eu também estou mais ou menos a fazer parte. Exato. Que se chama Tidal Voices. E que quer dizer? Vozes da zona intertidal. Muito então, bem. estávamos a falar das pessoas de Moçambique serem tão conectadas ao oceano. As mulheres lá da costa nampulense, elas passam o dia a fazer o que chamamos chocolo. Exato. A apanha de moluscos. Muito então, eu fui, através de uma artista moçambicana, Yara Costa, ela pôs-me em contacto com as senhoras que trabalham na zona intertidal e nós agora estamos a tentar ver onde a ciência pode encontrar o conhecimento tradicional. E aqui indígena. a bióloga é quem está a falar agora, não é? É um pouco, um bocadinho. Exato, muito bem, exato. É isso. E é desta maneira que conhecem a senhora e dão este sorriso à senhora, não é? Sim, sim. E esta iniciativa para por aqui ou vocês pretendem levar isto mais vezes? Já estamos em comunicação, nosso grupinho de moçambicanos alemães lá em Berlim, e vamos querer fazer uma segunda edição da Noite Cultural Moçambicana em Berlim. Então tivemos tanto sucesso da última vez. Exato. Que queremos repetir, é claro. Muito bem. Estamos em conversa com a Miriam, ela que é moçambicana a residir na Alemanha, sai de Moçambique aos 15 anos e hoje está na Alemanha. Ainda bem que o Costa está aqui, o Joca está aqui, Miriam. Uma questão que eu quero colocar aqui ao Joca tem um pouco a ver com esta questão dos passaportes. Como é que os moçambicanos que estão na diáspora podem adquirir os seus passaportes? Porque eu coloquei ainda no início do programa, eu disse que nem todos conseguem regressar à terra para tratar os passaportes. Como é que vocês estão organizados? Como é que conseguem fazer com que este tenha o seu documento, esteja em dia, neste caso? Obrigado. Primeiro dizer que nós estamos, Moçambique está representado ao mundo todo em 45 representações, das quais 12 na Europa, 20 em África, 3 na América e 10 na Ásia. E na Alemanha nós estamos representados, temos lá uma embaixada, está lá o nosso colega, o Clementino, então, que faz este trabalho. Por sorte, das 45 representações que nós temos na diáspora, 15 já emitem este passaporte desde o dia 2 de setembro de 2019.
Muito e a Alemanha está lá contemplado na embaixada. Exato. Nosso colega faz esta estação de captação de dados para a emissão de passaportes. Todos aqueles moçambicanos que se encontram na Alemanha sem documentos, peço que dirijam-se à embaixada, o nosso colega está lá, vão fazer a captação de dados e ele envia via correio para Moçambique. Esses dados são enviados e emite-se os passaportes e nós também enviamos. 2, 3 dias ou 7 dias no máximo os passaportes já estarão na Alemanha. Estarão na Alemanha para fazer a entrega. Fácil. E estamos a Além falar... disso, nós fazemos a questão de... Nós temos a representação na Alemanha, mas tem países vizinhos que não temos a representação. Sim, eu queria exatamente questionar Então aí. os colegas fazem as campanhas, eles viajam para os países vizinhos. Então, primeiro avisam, depois viajam para estes países, fazem lá a As chamadas captação. brigadas Sim, móveis, não é? Brigadas móveis, sim, fazem a captação de dados. Esses dados são enviados na hora até. E nós emitimos os passaportes também, enviamos. Então, não faz sentido, na verdade, já não faz sentido sair da Alemanha ou sair de um outro país para voltar para Moçambique, para poder fazer a emissão destes passaportes. Porque as nossas representações estão lá e que podem, na verdade, fazer este trabalho. Independentemente da pessoa estar num país onde temos a representação, mas não temos lá, ainda não estamos a emitir, o cidadão é só contactar lá a embaixada e que terá tudo dado quando é que o nosso colega pode ir até o país para poder fazer esta captação. Esta captação. E aí o processo praticamente é diferente com o que acontece em Moçambique, a questão da marcação, aquele processo todo. Lá já não tem isto. Não. Precisa, está ali, entrega a documentação, ou caducada, ou então quase a caducar, e está a fazer. Exatamente. Então é este trabalho que se faz nesta representação. Estamos em 15 países a tratar disto, desde o dia 2 de setembro de 2019, como dizia, e temos tido... Está a surtir efeito. Muito bem. Só no ano passado nós tivemos 4.019 documentos que foram emitidos e enviados para a diáspora. Muito bem. Exato. Então, agora, Miriam, então já sabe que não é tão complicado tratar passaporte, e ainda mais na Alemanha, onde a brigada, aliás, a embaixada está ali e tem esta facilidade, não é? É verdade, sim. Exato. Sim, queria dizer? Não, a embaixada está mesmo presente lá, então nós estamos enquadrados. Exato. E existe esta interação, talvez não é a palavra exata, mas o telespectador, e a Miriam também vai perceber o que eu quero aqui falar. Existe esta interação entre vocês, a embaixada, esta comunicação. A embaixada está com a diáspora. Bem, eu conheço algumas pessoas da embaixada sem saber que eles são da embaixada. Tá bem. Porque somos poucos moçambicanos. Exato, então... depois daquela leva de moçambicanos que viveram na Alemanha, acabaram ficando poucos. É isso, é uma história muito dramática, a história dos Magermanas. E na Noite Cultural Moçambicana que nós fizemos, apareceram, pela maior surpresa, pessoas da antiga DDR, RDA, à procura de contactos que eles tinham na época onde Moçambique enviou pessoas para lá trabalharem. Exato. Trouxeram pastas cheias de fotos e documentos para encontrar pessoas que eles conheceram daquela época, com aquela esperança. Muito bem, interessante. Como existe aqui em Moçambique um programa denominado Reencontro, onde algumas pessoas, alguns alemães, procuram pelos seus que estão aqui deste lado e deste também dos seus que deixaram daquele lado. Eu acho que é uma iniciativa muito boa, porque creio eu que a comunidade moçambicana é grande. Só que há aquela timidez em querer dar nas vistas, porque há muito moçambicano também, quando chega na Alemanha, já não quer ser mais moçambicano. Não é? Se calhar. Tantas a Miriam lá conhece uns tantos, eu não sou de Moçambique, mas na verdade são daqui, não é? Eu duvido, mas se calhar alguns querem passar férias um pouco, deixar o tempo passar. Exato. E hoje está a fazer que ano de estudo? Hoje eu acabei a minha licenciatura. Uau, espetacular. E é isso, obrigada.
tive muito apoio aqui em Moçambique para fazer um estudo, que foi o primeiro estudo de um invertebrado marinho que encontramos na costa inteira de Moçambique. Eu vou só descrever. Exato. Parece uma lesma, não é lesma, mas encontramos lá no fundo do mar. Os de Inhaca e da Ponta do Ouro vão saber o que é. Chama-se mantsenen. Exato. Pode-se até comer, é comestível. Uau. E eles comem, grelham ou comem assim cru. E é bom. Aí eu gostei muito. Tem o sabor de oysters. Ostra. É muito Exato. fresco. É muito fresco. Então, nós fizemos um primeiro estudo aqui no Parque Nacional de Maputo e o objetivo é repetirmos para termos mais informação sobre a biodiversidade marinha que temos na nossa costa. Exato. É muito importante, antes de chegarmos e começarmos com indústrias extrativas, sabermos o que temos no fundo do mar. Muito bem. Antes de desaparecer. Não é? Muito bem. É isso. Está cá de férias, não? Sim, eu vim entregar a minha tese. Vai cá entregar a tese, mas daqui a pouco está de regresso. Exatamente. E o que é que leva de Moçambique à Alemanha? Caju. Caju. Muito bem. Exato. Simples. Gosto muito da castanha, não é? E este ano foi um ano difícil para a castanha, com as chuvas e tudo. Exato. E já agora, mesmo quase que a finalizarmos aqui a nossa conversa, eu sei que a Miriam está com uma agenda, está quase que a correr, mas deixe-me dizer que foi bom conversar consigo estes poucos minutos, mas o que eu gostaria de saber é, existem alguns festivais que acontecem mesmo na Alemanha, eu agora estou a trazer o Otávio Rayende, não sei se o conhece, porque ele promove alguns eventos na Alemanha e ele vinca muito pela marrabenta, não é? Como é que é vista a cultura do nosso país, em particular a música na Alemanha? Ainda bem que a Miriam toca. Pois, eu toco mais privado. O recreativo, mais o Exatamente. recreativo, exato. Eu acho que há alguns centros artísticos, especialmente numa cidade como Berlim, a marrabenta seria, na minha opinião pessoal, muito bem recebida. É uma forte cultura que nós temos com a marrabenta. Se um Shani Wagun quisesse lá ir, eu seria a primeira muito bem. a lá estar. O Shani que tocou agora no MMA este final de semana, domingo, aquilo foi um estouro, um espetáculo. Isto mostra que a cultura moçambicana é extremamente rica. É verdade, é verdade. Não é? Então, Miriam, o que é que gostaria de deixar ficar lá para casa? Já agora, o pai está cá ou está na Alemanha? A mãe está cá? Não é? Os dois estão cá. Eu sou mesmo daqui. As pessoas Exato. têm dificuldades em... E hoje na Alemanha vive com quem? É uma aventureira, então. Hoje na Alemanha tem um pequeno domicílio, mas a história só está a começar, então Muito bem. tem que estar com as malas feitas para onde as oportunidades me chamarem ou poder lá ir. Exato. É isso. Muito bem. E, olha, foi mesmo um prazer. E diga à mãe e ao pai que a próxima vez quero tê-los aqui para falarem um pouco desta experiência. A mãe esteve a trabalhar na Alemanha durante aquele período. Acho que tem muito a partilhar. Aquelas aventuras lá dos primeiros que chegaram à RDA, não é? Provavelmente também tem muito a dizer. E este encontro da mãe e o pai, como é que foi isto, não é? Então, por acaso, os meus pais não se conheceram na Alemanha. Não foi na Alemanha, foi? Eles conheceram-se na França. Na França. Mas já a história é tão... É por isso que o seu bilingue tem muito a ver com o francês e o alemão. É verdade. O pai fala francês ou fala alemão? Ele fala os dois. Fala português, francês e alemão. Tudo assim, como o meu português eu não aprendi na escola, aprendi com os amigos a saltarem a corda lá na CUP, não é? Exato. Então nós todos lá em casa falamos as línguas, mas não 100%. Muito bem. E acho que também faz parte de ser moçambicano, nós falamos todos pelo menos 2 línguas. Exato. Não é? Então é isso. Muito bem. Então, da França à Alemanha, Moçambique. Moçambique é o país que a viu nascer e isto já nos conforta, não é? É verdade. Então, quando vier a próxima vez ao Moçambique, não deixe de vir aqui ao programa Moçambique no Coração e diga à mãe e ao pai que nós queremos tê-los aqui para estes 2 dedos de conversa. Eu digo. Muito obrigada pelo convite. Nós a quem agradecemos a sua presença. Osvaldo, Sim. uma vez perguntar a ela que ela tem um grande desafio de reescrever essas histórias. As histórias não podem morrer. E se já não tem uma ideia, primeiro sobre essa geração
de Magernas que se perderam, mas ficou a história. E ela que está lá mais perto pode contar toda essa história. E também é essa história dessas três línguas que a une, que é o português, o francês e o alemão. Eu acho que a minha família vem da tribo Massangai de Chitondo, de Zavala. Muito bem. E é uma tribo que se pergunta muito a origem, não é? De onde nós viemos, das guerras com Gungunhane. Então isto fica também connosco. Vou investigando com as avós Muito que ainda bem. vivem e escrever a árvore genealógica. Fica aí o desafio e vou tentar sentar e Exato. encontrar mais Exato. pessoas. Nesta questão de ser uma bióloga marítima, também fez com que a Miriam gostasse de um desporto, bom, não tão praticado aqui no nosso país, não é? Mas é, na verdade, um espetáculo, não é? De ver. Qual é o desporto que praticas agora? Bom, eu pratiquei muitos anos aqui na Baía de Maputo a vela. Exato, barco a vela. Exatamente. E é uma modalidade que vai desaparecendo. Mas fala um pouco disto. Porquê o barco a vela? Então quer dizer que este gosto pelo mar não é de ontem nem de antes de ontem, é mesmo desde a tenra idade. É verdade. Eu acho que o barco a vela encontrou-me, eu não encontrei. Exato. E foi quando era muito criança, 7 anos, 6 anos, já puseram-me no primeiro barquinho, Meio barquinho, que na altura exato. era de plástico. Uhum. Aqui mesmo na Baía de Maputo. E eu já saí de Moçambique, mas temos agora uma oportunidade única. Fomos convidados a participar numa das maiores provas de vela mundialmente, Uau. que é o Mundial de Vela SSL Gold Cup. Exato. Vai acontecer na Suíça em junho deste ano. Em junho deste ano. E vamos lá com o nosso 11 moçambicano erguer a bandeira e vamos bem. torcer para que possamos passar para as finais. Interessante isto. Então, nas vésperas, eu depois falo aqui com a nossa produção para, nas vésperas deste Mundial, interagirmos. Nem que seja via Zoom, mas vamos falar. Sim, sim. Também vai ser interessante. Sim, nós temos uma atleta olímpica também, Exato. que já foi duas E vezes. como é que se chama? É a Daisy Nhaquila, ela já esteve várias vezes aqui na TVM. Muito bem, engraçado Então- que a Daisy sempre passou-me assim despercebido. A culpa é minha, não investiguei muito a respeito do barco a vela ou então desporto a vela no nosso país, não é? Tenho que procurar me informar um pouco mais. E quiçá trazermos aqui a Daisy também para dar o seu testemunho. Sim, acho que ela. Eu vou ligar para ela. Ótimo, faça isto, tá bom? Exatamente. Muito obrigado Miriam por estes 2 dedos de conversa. Telespectadora, estivemos a conversar com a Miriam, moçambicana a residir na Alemanha, bióloga marítima. Bom, falou aqui o que é isto mesmo? Como é que disse que tem lá para Inhambane e que as pessoas comem? Mantsenen. Matsenene. Eu gostaria de provar também do matsenene. Também a próxima vez que viajar lá para Inhambane, por favor, traga assim num colmen. Explica qual é a melhor maneira de preparar Só também. Agora fresquinho com limão E já está. e já está. Deve ser bom. Vamos à música, telespectador, e nós já voltamos ainda em conversa com Juca, que está no nosso programa, e com Adelino Fernando. Até já. Já voltamos. Será outra na tua vida? Tu só te enrolas em mentiras. Tu não te cansas de fazer meu coração chorar. Tantas vezes tu vieste com promessas. E eu não quero ser a outra. E eu quero ser a única mulher na tua vida. Na tua vida. Não aceito ser segunda mulher, segunda na tua vida. Aceita só, aceita só. Não aceito ser segunda mulher, segunda na tua vida. Aceita só, aceita só.
percebe que tu queres o teu lugar na minha vida. Tens de ter calma, as coisas não funcionam do teu jeito. Calma, eu tenho família por cuidar. Minha prioridade é família. E tu só queres casar para os outros. Baby, aceita. Aceita ser minha segunda. Aceita na segunda mulher. A segunda na minha vida. Aceita só. Aceita só. Aceita só. Aceita só. Aceita lá segunda mulher. A segunda na minha vida. Aceita só. Aceita só. Aceita só. Aceita só. Te quero pra mim. Mas eu não aceito ser a segunda. Eu te quero só pra mim e tu me queres só pra ti. Então aceita ser a segunda. Não aceito ser segunda. A segunda na tua vida. Aceita só. Aceita só. Não aceito ser segunda. Aceita só. Aceita só. We're dogs in the building. Muito bem, telespectadores, estamos nós de regresso depois desta conversa com a Miriam. O nosso Moçambique no Coração continua. Estamos a falar aqui da emissão dos passaportes e com a Miriam já havíamos tocado num aspecto importante, que é a emissão de passaportes para quem está fora de portas, não é? E esteve aqui a dizer que em Portugal, desculpa, na Europa, estão em quantos países? Tem em mente? Em quantos países estão na Europa? Então vamos voltar a ventilar, só para que o telespectador tenha uma ideia dos pontos onde é possível fazer-se a emissão de passaportes na Europa, porque eu sei que na Alemanha temos lá a embaixada que faz isto e os países vizinhos também podem viajar à Alemanha e lá a viagem é muito rápida, não é? A locomoção é rápida. Bastou entrar lá para o metro, em pouco tempo já está do outro lado, dá para tratar e regressar. Muito bem. Na Europa, quais são os países onde é possível fazer o passaporte? Nós temos 12 representações diplomáticas na Europa. Dizia eu antes que mais estamos para fazer a emissão de passaporte, nós só estamos já na Alemanha. Na Alemanha, muito bem, exato. E Portugal? Portugal não? Não, também temos lá, estamos em Lisboa, estamos em Porto e todos estão lá. Os nossos adidos também que fazem este trabalho e fazem o bem, porque recebemos quase todos os dias estes pedidos e são respondidos a tempo. Exato, exato. E na África, falou de quantos países? Na África nós estamos representados em 20 países. Em 20 países. Em 20 países. Podemos ter a ideia de alguns, eu sei que a África do Sul. África do Sul e estamos na Etiópia. As representações estamos em Bambane. Embora Bambane não estamos a emitir neste momento, por acaso é um dos países que ainda está em processo. Exato, está em processo, mas como estamos aqui podem vir a Moçambique, assim como podem ir também à África do Sul, estamos no Botsuana, estamos no Malawi, então são um dos países que estamos a fazer este trabalho de emissão, de captação de dados para emissão de passaportes. Muito bem. Na América, já agora, mesmo para fechar? Na América temos 3 representações, estamos em Brasília, Cuba e em Washington. Então nós estamos lá e podem mesmo também se dirigir para estes locais para esta sessão. Não só emitimos passaportes na diáspora, também temos representações diplomáticas também para a submissão de processos para estrangeiros, processos para pedido de vistos, também
faz-se esse trabalho, submete-se nestas representações. 45 representações submete-se os pedidos para emissão de vistos também. Muito bem. Também, para o caso dos moçambicanos, também para apresentar os seus problemas. Exato, exato. Apresentar os problemas. Para o caso da África do Sul, nós temos a situação dos mineiros. Sim, temos uma massa de mineiros que estão na África do Sul. Para além dos mineiros, também temos os trabalhadores sazonais que trabalham nas farmas. Então, tem empresas que fazem o recrutamento ou estão ligados com as empresas mineiras lá, então, onde tem um número, fazem um número, depois fazem a requisição dos nossos serviços e os colegas vão de mina em mina e fazem a emissão deste passaporte, que é exclusivamente para mineiros e trabalhadores sazonais. É certo que há muita gente que precisa deste passaporte, mas é um passaporte exclusivo, é um passaporte de trabalho. Exato, É um passaporte de trabalho e tenho a dizer que este documento aqui em Moçambique é emitido e é entrega imediata. E o custo é de 400 meticais. 400 meticais, o passaporte de trabalho é isto, não é? Sim, passaporte de trabalho. Muito bem. O vulgo DVM, documento de viagem para mineiros. E a sua obtenção é mediante a UNELA, por acaso, entrega os documentos à Direção de Trabalho. A Direção de Trabalho faz a compilação dos dados e envia as listas para a migração. Muito bem. A migração consulta as listas e confirma os dados, todos eles, então depois é que se faz esta emissão deste documento, que é entregue na hora, Exato. ao custo de 400 meticais. E nestas brigadas que vocês têm feito e têm tido lá para as Europas, as Américas e alguns pontos da África, quais são os maiores constrangimentos que vocês, como a Senam, têm encontrado? Primeiro, queríamos estar representados em todos os países, não é? Então, depois, para além disso, as viagens são custos, não é? São custos para custear essas despesas, são um bocadinho complicados, mas os colegas estão a fazer o seu máximo, sempre têm ido onde são solicitados e entregam os documentos a tempo e hora. E ainda não tivemos reclamações de alguns cidadãos a comentarem que não conseguiram ter documentos porque a embaixada não esteve lá. Exato. Podia não estar lá no momento em que a pessoa queria o seu passaporte de forma rápida, né? Porque isto tem que se marcar, tem que saber quando é que, imaginemos o colega que está na Alemanha, quando é que vai se deslocar para outro país. Não é? Porque tem que fazer um programa, saber quantas pessoas estão lá, ou é um grosso número de moçambicanos que estão lá, então desloca-se para fazer este trabalho. Exato. Essas brigadas. E estamos quase mesmo que a fechar. Uma das questões que eu queria colocar tem um pouco a ver com a falsificação deste documento, não é? Como é que vocês lidam com este fenómeno? Bem, neste momento as falsificações reduziram. Reduziram muito, Exato, não é? porque antes nós tínhamos a emissão de documentos via manual. Então, estes, na verdade, eram alvos de falsificação, mas neste momento temos o biométrico, os documentos biométricos, que têm uma segurança, não é? Exato. Tem materiais de segurança, daí que a falsificação é totalmente diferente. O que nós temos tido é que aparecem cidadãos estrangeiros com bilhetes de identidade moçambicanos. Então, na abordagem, porque nós só não emitimos passaporte por emitir. Exato. Primeiro nós temos interagido com os nossos utentes, vendo onde, o que é que faz. Aquela na conversa nós conseguimos notar que este não é daqui. Não é. Exato. Não é, exatamente. Então depois disso, se desconfiarmos, nós passamos para a segunda linha, que tem os colegas que fazem a devida triagem. Então vai na audição, daí que conseguimos, na verdade, ter alguns estrangeiros que tentam, na verdade, obter o nosso passaporte. Muito bem. Exato. Exato, quase mesmo. O que é que eu gostaria de deixar ficar lá para casa, mas acho que o Adelino tem uma questão a colocar. Adelino. Sim, eu queria saber, há casos, por exemplo, que eu já tive mesmo em vida, que teve irmãos que estiveram na Alemanha, os famosos Germans. E quais são os desafios? Por exemplo, tiveram filhos lá. Se quiserem tratar o passaporte, eu não sei se em alguns casos até pode se tratar de dupla nacionalidade
E como é que o Senam trata esses assuntos? Bem, este é um assunto que envolve, na verdade, muitas áreas, mas a única coisa que posso aconselhar é que estes estudos que estão fora estiverem sido registrados como moçambicanos, porque esta situação pode ser filhos de pais moçambicanos, não é? Mas se não estão registrados como moçambicanos, não tem como obter o passaporte. Primeiro devem estar registrados como moçambicanos, vão à embaixada, a um consulado, ao alto comissariado do país onde estiverem, fazem o registro. Depois vão obter Neste caso, o registro primeiro é o bilhete de identidade. Exatamente, sim. Muito bem. O passaporte é emitido com base no passaporte. Não, com base no bilhete de identidade. Com base no BI. Não, mas E BI válido nestes casos. o moçambicano que tem um filho, por exemplo, na Alemanha, obviamente que se tiver que ter bilhete de identidade, teria que ir à embaixada. Exato. Será que é permissível? Sim, o cidadão, mesmo aqui, não é? Um cidadão filho de um estrangeiro, depende daquilo. O pai pode registrar este filho como estrangeiro, assim como nacional. Depois do filho ter 18 anos, ali o filho pode escolher, não é, a nacionalidade que quiser. Pode achar que eu sou filho de um alemão, mas fui registrado como moçambicano, pode requerer a nacionalidade alemã. Assim como os moçambicanos que nasceram na Alemanha e registrados como alemães, podem requerer a nacionalidade moçambicana. Então, depois de ter essa nacionalidade, então pode-se emitir este bilhete de identidade. Não sei se me fez perceber. Satisfeito? Satisfeito. Ou mais alguma questão? Não, essencialmente era esta, porque os Magermans deixaram muito sangue por terra. Exatamente. É complicado conversar com um escritor e um Não é, declamador de mão cheia, não é? Exatamente. Agora, Exato. queria acrescentar que nós também, a nível nacional, fazemos aqui são brigadas. Por causa da cidade de Maputo, espalhamos Também estas fazem a nível brigadas. nacional, Sim, não é? sim, Muito sim, bem. a nível nacional muito bem. tem as brigadas. Por exemplo, estamos num posto fixo na província de Maputo, na Novari da Matola. Emprestaram-nos o espaço, também no Conselho Municipal da cidade de Matola. Segunda, terça e quarta estamos no Conselho Municipal da cidade de Matola. Exato. Quinta e sexta no Novari da Matola. Muito bem. Mas muito para bem. além disso, nós também fazemos as brigadas, a TV, por exemplo. Se precisar dos nossos documentos, é só reunir o número de funcionários, pode nos convidar. Muito Nós bem. podemos estar aqui para fazer a Bom, emissão. aqui já tem o nosso realizador, o Celestino Juquela, e também o ECA, não é? Estes estão mesmo a precisar. Já são dois. Não sei se o mestre Adelino está. O seu passaporte está em dia? Não está. Já são três. E também- Só aqui no estúdio Sim, sim. já são três. Exato. E depois a instituição é bem grande, com certeza vamos precisar dos vossos serviços. E por favor, não deixem de vir cá dar a vossa mão a esta gente, não é? O Tsaveca também, é que só aqui no estúdio, como vê, já são quatro, não é? Exato. Imagina então a instituição toda. Exato. E para além disso, também nós emitimos documentos ao domicílio. Em caso de doentes Muito bem, que muito não bem. consigam se deslocar, então Exato. é só fazer um documento, pedir fazer esta solicitação e nós já emitimos tantos documentos nos hospitais. Então estamos prontos para responder aquilo que são Parabéns, sim, os senhora. anseios do povo. Parabéns, sim, senhora. Nós distribuímos aquilo. Nós sempre estamos a aproximar os nossos serviços ao utente. É isto que nós queremos. E estas brigadas móveis acontecem um pouco também pelo país. Pelo país, sim, sim, sim. Acontecem. Pelo país. Há bocado os nossos colegas estiveram em Mabote. Imagina Em Inhambane. Em Inhambane, sim, imagina, da Machis para Mabote. Não sei qual é a distância, porque eu sei que de Mabote para a Estrada Nacional número são cerca de 120 km. Era batida. Estiveram lá, estiveram a fazer esta captação e o público aplaudiu, porque na verdade é muito longe. Os distritos da província de Inhambane são tão longínquos Exato, exato. que há esta necessidade dos colegas deslocarem, na verdade, para estes distritos para Muito bem. poderem fazer. Nós já estivemos também em Magude, porque verificamos que Magude tem muita massa mineira, como dizia. Então já estivemos lá em Magude para fazer este trabalho. Mas, havendo, é só solicitar Muito bem. que a migração vai lá
Exato. Exato. Muito obrigado pela sua presença no nosso Moçambique no Coração. Penso que para a semana há mais, não é? Há mais assuntos que é importante, numa conversa informal, numa conversa amena, ventilarmos aqui no programa Moçambique no Coração, de modo a que chegue a quem precisa da informação, não é? Que são os vossos utentes, neste caso. Exatamente. Vamos fazer isso. Vamos programar um tema, depois cá estaremos de novo. Combinado. Então, até para a semana, se Deus quiser. Obrigado. Com um novo tema. Muito bem, estivemos em conversa com João Camário aqui no programa Moçambique no Coração. Estivemos a falar da emissão de passaporte, uma conversa super interessante telespectador. Então já sabe que é bastante simples e fácil ter este bilhete que vai facilitar com que saia do país sem ter que folhear, como temos dito na linguagem corriqueira. Bastante simples. É melhor ter o passaporte do que optar por vias ilegais, que acaba sendo mais oneroso. Adelino, então, mas daqui a pouco, se não tem passaporte, vamos tratar, tá bem? É importante, senão vai ter que folhear. Não, fora de hipótese. E alguma vez já folheou? Já Não, agora? nunca. Nunca folheou, não é? Por sorte, nunca fuxei. Não haveria de dizer aqui no ar, mas eu depois hei de perguntá-lo. Exato. Então falámos um pouco da literatura moçambicana e também dos seus trabalhos. Sabemos que já amanhã a IEMO vai lançar uma obra literária da Maria Helena, da qual o telespectador é o principal convidado a fazer parte deste lançamento, não é? Exato. Voltando assim, Adelino, já falámos um pouco daquilo que é a inserção ou então a aproximação das editoras às academias. É importante que haja esta proximidade, porque nestes últimos tempos o gosto pela leitura quase que vai desaparecendo. Optamos por outras formas de estar e ser, com a introdução das redes sociais, então veio a afastar ainda mais este curioso, jovem que ontem interessava-se mais pela leitura, hoje acaba trocando com as redes sociais, não é? Sim. Eu acho que tem que haver uma interdisciplinaridade, em primeiro E lugar. quem traz esta... E quem traz essa interdisciplinaridade é a academia. É a academia. É a academia. Porque, primeiro, há técnicas, aquilo que comumente nós falamos técnicas de comunicação e expressão. Então, essas técnicas de comunicação e expressão envolvem um lado que é académico para a melhor assimilação dos conhecimentos científicos, para a escrita académica e obviamente, essa escrita académica pode levar a uma melhor interpretação do mundo que rodeia a esse estudante universitário, por exemplo, e a maior assimilação de outro tipo de literatura. Essa literatura que se crê que pode assumir diferentes vertentes, que é a poesia, que é o romance, que é a ficção, por exemplo. Há técnicas que o estudante pode, sobretudo, aprender nesse processo de ensino-aprendizagem. Outro sim, são conhecimentos paralelos que o leitor que também pode ser estudante, vai adquirindo nessa tentativa a frio. A tentativa a frio seria ver um livro, despertar a atenção e lê-lo. Exato. Mas sem, sobretudo, conhecer alguma técnica de leitura. Por exemplo, há técnicas de leitura e essas técnicas de leitura são disseminadas nesse processo de ensino-aprendizagem, porque muitas das vezes as pessoas leem um livro, mas a academia ensina que pode-se ler um livro nas entrelinhas, por exemplo, basta o resumo, pode sublinhar as palavras-chave e fazer o resumo, e depois são as técnicas de interpretação. Portanto, tem que haver uma interdisciplinaridade entre aquilo que o estudante aprende na escola, aquilo que ele encontra noutros
círculos de conhecimento. Esses círculos de conhecimento são as livrarias, são as bibliotecas, em literatura de outro caráter. Exato. E então, é de veras importante que todos os autores, todos os atores que estão nessa indústria do livro, desde a escrita, depois a edição e a crítica, porque a crítica é muito importante, é um vetor importante para que aquilo que é escrito, ou como aquilo que é escrito, depois como é que é lido, como é que é interpretado, tem que estar, sobretudo, tem que estabelecer sinergias para bem daquilo que é a literatura, é o livro e é sobretudo o conhecimento, em último lugar. Muito bem, interessante. Então quer dizer que as redes sociais estão aí, mas a disciplina tem de ser o pão nosso de cada dia. Exatamente, e as redes sociais temos que falar no sentido mais amplo, porque às vezes as redes sociais assumem uma tonalidade tóxica. Tóxica porque antes nós tínhamos o Instituto de Livro e Disco e havia regras, porque havia aquilo que é a E onde é que, censura. por falar no Instituto Nacional de Livros e Discos, onde é que foi parar este instituto? Eu recordo-me que estava aqui na 24 de julho, não é? Estava aqui na 24 de Exato, julho. no bairro Central, e de repente desapareceu. Faz falta. Faz falta, exatamente. Faz falta porque tem que haver regras. Da mesma forma em que havia filmes em que se dizia o filme está interdito a menor ou maior de 18 anos, a maior de 21 anos, por exemplo, por hipótese. Também na escrita do livro é necessário que hajam regras, obviamente. A não ser que as editoras assumem regras próprias, porque cada editora tem a sua natureza. E conforme a natureza das editoras, conforme a natureza dos escritores, é que eles fazem suas opções entre editar e não editar um determinado livro. Exato. Mas o Instituto, onde é que foi parar? Esta é a questão de partida. Não sei dizer. Também não sabe dizer. Também não sei dizer. Exato, eu recordo-me muito bem do Instituto Nacional de Livros e Discos. Alguns artistas naquele tempo iam sentar ali ao Instituto Nacional de Livros e Discos, que é para discutirem alguns aspectos que têm a ver com o conteúdo dos seus temas e não só, eram vários aspectos. Até questões contratuais, não é? Sim, contratuais, os direitos. Os direitos, exatamente, os direitos. Mas agora é que antes tu tinhas o Instituto de Livro e Disco e tu tinhas que primeiro fazer o registro e depois tinha que se ver o conteúdo do próprio livro. Exato. Será que hoje o Instituto Nacional de Livros e Discos é substituído pelo SOMAS? Não sei se o SOMAS tem pernas para andar, ou se já andou. Muito bem. Desculpa o termo que vou utilizar. Eram pés sem pés. Exato. Porque havia muita ideia, porque quando começou a existir editoras privadas que melhor gratificavam as pessoas que iam editar, que determinavam os pagamentos em relação àquilo que são os direitos autorais, muitas pessoas deixaram de ir ter com o livro disco. Mas qual era a necessidade do Instituto de Livro e Disco? Eu vou a uma editora, pago os meus direitos, tratam da publicação do meu livro e não tem mais nenhum transtorno. Esse é um dos principais elementos. E depois, se de facto se tinham dinheiro para editar um determinado livro, quer dizer, o autor tinha que procurar
primeiros valores para editar o livro. E de facto não faria nenhum sentido prático a existência desse estudo. É assim como está em devaneio aquilo que é o Instituto do Livro diz. Por exemplo, eu vou voltar a lançar O Barril do Povo em um Rastilho, mas foi uma editora e simplificou-me o trabalho. Exato, exato. Desde a maquetização, vão tratar da maquetização, vão tratar da edição e vão tratar da publicidade do livro. Muito bem, muito bem. Então, eu não tenho absolutamente nenhum trabalho em torno da obra que eu vou publicar. E, em último caso, é isso que o escritor, o autor, pretende. Muito bem, muito bem. Temos mais alguma coisa engavetada que vai escrevendo assim devagarinho, para além da segunda edição que está prestes a sair? Eu penso que sou poeta de natureza. Há uma dor e, como dizia, há uma lágrima no canto do olho. E essa lágrima se transforma em um poema, se transforma, sobretudo, num amor que vagueia por aí. E então há sentimentos que estão dentro de mim e só se dizer que só podem sair em versos, só podem sair em estrofes. Muito bem. Então, de natureza... Está sempre a escrever. Estou sempre a escrever e me considero um poeta absoluto. Também já trilhou os mesmos saraus com o Eduardo White, com tantos outros que fazem parte do nosso manancial da escrita no país, não é? E até mesmo com o Miyakoto, esqueci-me de perguntar que o Miyakoto é um biólogo e estávamos perante uma bióloga. Exato. E o mar, a natureza inspira. Faltou exatamente essa pergunta. A Miriam. Exato. Adelino, mesmo para fechar, o que é que gostaria de deixar ficar? Aliás, eu disse ao telespectador que o Adelino voltava a declamar o poema iniciado. Eu gostei deste poema, tem um quê de tão bom. Podemos ficar mais uma vez com o poema? Podemos ficar e vamos dedicar este poema à mulher, portanto estamos no mês da mulher. Exato. Para ti, um poema. Vou fazer-te um poema antes que o peças. Quando haja um silêncio virgem e possa escutar o teu sentir. Vou fazer-te um poema de versos pequenos e tão poucos, que não caberão num verso e nem sequer chegarão a constituir uma estrofe. E talvez não farei tudo isso. Dar-te-ei um beijo. Então tu pensarás que tudo no mundo é um poema. Essa é a melhor sigilo e homenagem que se pode dar a uma mulher. Eu farei para si um poema que caberá numa única estrofe. Não. Vou fazer um poema de versos pequenos e tão poucos que não caberá numa única estrofe e nem sequer chegarão a constituir um verso. Muito bem. Então, se calhar não farei tudo isso. Dar-te-ei um beijo. Eu preciso deste então, poema. Um beijo eu preciso deste poema. Nem tem uma estrofe, exato. Nem cabe numa estrofe, nem constitui um verso. No final do dia, o beijo é o poema que pensava em escrever, né? Sim, e para aqueles que não são poetas, dão um beijo, estão a dedicar, estão a dar um poema a quem amam, a quem gostam, de quem gostam, aliás. Muito bem. Eu preciso ter esse poema comigo, Adelino. Foi um prazer mais uma vez conversar consigo. Mesmo para fechar, deixa um recado ali para casa. A todas as mulheres, para todas as mulheres, uma flor, um beijo. E para todas as mulheres da TVM,
Osvaldo, o que nós dedicamos? Não me perguntes, eu sou inocente nisto. Quer dizer. Dedicamos, Aí o espaço é todo seu. dedicamos um parabéns a todas as mulheres da TVM. Muito bem. Então chegou o parabéns a todas as mulheres aqui do Adelino, nosso crítico literário. Foi um prazer, Adelino, conversar consigo. Eu tenho dito sempre que há mais marés do que marinheiros, ainda com certeza voltamos a tê-lo cá. Para muita conversa amena, conversa informal como esta que tivemos aqui hoje. E está de parabéns pelo poema que deixou aqui ficar. Eu amei este poema, não é? Amei o sentido que o poema tem. Uma técnica que hoje quase que já não se faz. A verdadeira escola está aí. O sentimento. O sentimento. Ficamos por aqui, telespectador, com promessa de voltarmos na próxima edição. Então já sabe que é importante viver para servir e servir para viver. Até lá, fique muito bem. Aquele abraço bem forte. Tchauzinho.